Aleluia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Carecemos de Ti, Senhor. Sem Ti nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós somos como um trapo de imundícia. Nos achamos, mentimos, temos ciúmes, inveja, orgulho. Nós precisamos, Senhor, do Senhor mais do que nós realmente compreendemos e entendemos. Queremos dizer, Senhor amado, nesse dia, vem, Senhor, e toma o Teu lugar de honra, o Teu lugar de glória. Vem, Senhor, e assume o trono do nosso coração. Retira o nosso eu. Retira, Senhor amado, todas as fantasias, preocupações, ansiedade, tentações. Retira, Senhor amado, todo o engano. Retira de nós, Senhor, todo o orgulho. Retira de nós toda hipocrisia religiosa. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que porventura não nos aproxima de Ti, mas nos afasta de Ti. Retira de nós, Senhor, todo egoísmo. Retira de nós, Senhor, toda vaidade. Retira de nós toda soberba, arrogância. Retira de nós, Senhor, toda a carnalidade. Ah, Senhor, nos ensina a nos purificar nossos olhos, purificar nossos ouvidos. Nos ensina, Senhor, a ter uma prioridade real de Te buscar e de Te encontrar, pois a Tua palavra diz: quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. A Tua palavra também diz, Senhor, que esse é o momento de nós buscarmos, porque chegará um momento que muitas pessoas buscarão, mas não mais encontrarão, pois a porta da salvação será fechada. Nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, em nossas debilidades. Senhor amado, prepara-nos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Abre, Senhor, nossos ouvidos espirituais. Retira todo sono, todo cansaço. Que a nossa prioridade seja de Te buscar e ouvir a Tua voz. É o que nós Te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos buscando a Deus e nós escolhemos estar aqui hoje. Podíamos estar em tantos lugares. Com essa chuvinha é bom realmente ficar dormindo, mas o melhor é estar na casa de Deus. Amém? Glória a Deus. Continuando ainda a palavra em Mateus capítulo 24, versículo 3, diz assim: tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, os discípulos dirigiam-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e qual será o sinal da Tua vinda e do fim dos tempos? Amém? Deus amado e Deus querido, nós Te pedimos. Sabemos, ó Pai, que o Senhor zela e vela para a Tua palavra. Por isso Te pedimos, Senhor amado, que o Senhor possa falar, que o homem desapareça, que Cristo cresça, que o Senhor seja engrandecido nesse dia, em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Então nós estamos falando sobre o sermão profético. E os discípulos fizeram essas 3 perguntas. A primeira pergunta, nós vemos que o Senhor respondeu, está lá em Lucas capítulo 21, de 20 a 24, que fala sobre a destruição do templo, quando o exército romano iria sitiar a cidade de Jerusalém, e seria destruído não só a cidade, mas também o templo. Nós vimos que Jesus falou em Mateus capítulo 21
sobre a rejeição ao pai, na parábola dos 2 filhos, na rejeição ao filho, na parábola dos lavradores, Mateus 21. Depois falou sobre a rejeição ao Espírito Santo, na parábola do banquete de casamento. Então Jesus estava dizendo que o povo de Israel tinha rejeitado a salvação, tanto ao Pai, quanto ao Filho, quanto ao Espírito Santo de Deus. O Senhor falou que na parábola, em Mateus capítulo 21, versículo 43: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, e será dado a um povo que dê frutos do reino. Então aqui já estava prevendo a entrada da igreja, que era um mistério até então. Sabe o que eu entendo, queridos? Que hoje nós estamos vivendo a era da igreja, a era da graça. E o Senhor, Ele preparou a igreja e nos prepara para que nós possamos estar cientes que um dia Ele vai voltar. Então, em Mateus capítulo 24, Jesus está falando para os judeus, e depois, a partir do capítulo 25 de Mateus, Ele começa agora a falar para a sua igreja, que até então era desconhecida, da parábola das 10 virgens. Eu quero fazer aqui, na parábola das 10 virgens, uma análise, para que nós possamos compreender. Aqui diz: o reino dos céus será, pois, também semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Interessante isso. Jesus agora, Ele tira o olhar agora para os judeus e começa a colocar o olhar para nós, a igreja do Senhor Jesus. Ele está falando que o noivo, que é Jesus, o próprio Jesus, ele vai ser afastado da noiva, ou seja, ele foi assunto, ele foi levado aos céus. Lá em Atos fala que uma nuvem o levou, ele subiu, ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Então Jesus agora está dizendo: olha, eu vou ser retirado por um tempo. Muitas pessoas vão dizer que eu estou demorando a voltar, e vai ser uma verdade. Eu lembro que há 35 anos atrás eu me converti, e quando eu me converti já pregava-se que Jesus podia voltar, e a volta de Jesus seria iminente, ou seja, a qualquer momento o Senhor poderia voltar. E eu lembro bem que essa palavra fixou no meu coração, e em muitas ocasiões, onde eu pensei em chutar o balde, onde eu pensei que eu não quero mais, onde eu pensei, estou cansado, essa palavra vinha, e ela me estimulava a permanecer. E a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então o que nós vemos hoje? Muitas pessoas dizendo: o Senhor demora, o Senhor não vai vir, porque há muitos anos eu já ouço falar da vinda dele e até agora não veio. Nós aprendemos que haveriam sinais, esses sinais nós colocamos sobre a vinda de Jesus. Então aqui Jesus faz um parêntese, dizendo: olha, igreja, você que faz parte da minha igreja, eu quero que você esteja em vigilância, atento, para que eu possa, quando eu chegar, você possa estar apto a subir. Queridos, eu acho que uma das coisas mais complicadas da vida é você conhecer a verdade, vir na igreja, entender que um dia isso aqui vai passar,
E quando o Senhor voltar, daqui um pouco vão subir. Então, o que eu vejo hoje? Pessoas preocupadas, ansiosas pelas coisas da terra, dormindo em relação às coisas espirituais. Pastor, o que seria dormir nesse caso? O que seria esse cansaço, desânimo? O diabo não precisa tirar as pessoas da igreja. Basta apenas que as pessoas venham na igreja de corpo presente, mas a mente delas está ocupadas ou preocupada com outras coisas. As pessoas vêm na igreja, mas não têm a coragem de ser a igreja no seu dia a dia. As pessoas muitas vezes vêm na igreja, mas elas não agem como Cristo agiria, não pensam como Cristo pensaria, não sentem como Cristo sentiria. Então, são cristãs, são crentes apenas que professam, que confessam até a Jesus, mas a fé delas não é uma fé prática, não é uma fé obediente, não é uma fé que é visto pelos seus frutos. E a palavra de Deus diz que pelos frutos nós conheceremos quem é de Deus e quem não é de Deus. Sabe o que eu vejo? A pessoa cansada, a pessoa dormindo espiritualmente, ela vem na igreja e abre a Bíblia quando o pastor pede, e durante a semana não medita na palavra, não ora, não jejua, não busca a Deus, não tem intimidade com Deus. Mas pastor, isso é importante, isso é fundamental. Quando nós lemos a Bíblia e meditamos na palavra, assim como diz Salmo 1, meditar de dia e de noite, a Bíblia diz que o resultado disso, nesse meditar, significa que a palavra de Deus ela vai penetrar no meu coração, ou seja, na minha mente, e vai produzir frutos, porque eu vou obedecer a palavra. Tudo vai dar certo. Deus faz prosperar o meu caminho, a minha vida. Então, quando eu leio a palavra, eu estou ouvindo a Deus, porque a leitura da palavra é Deus falando comigo. Quando eu oro, é eu falando com Deus. Então eu mantenho um diálogo na minha oração e na leitura da palavra, e as duas coisas têm que ser constante e recíproco. Então, quando eu começo a desanimar, quando eu começo a olhar para as coisas do mundo e parece que o mundo não vai acabar, ou que eu não vou morrer, ou que o Senhor não vai voltar, eu fico tão envolvido com as coisas dessa terra. A Bíblia diz que o Senhor vai voltar e seria como os dias de Noé. As pessoas construiriam casas, se casariam, fariam um monte de coisas boas. O problema não é o casal, o problema não é construir, o problema não é adquirir carro, o problema não é fazer um curso, o problema não é se aperfeiçoar na sua profissão. Tudo isso é bom, tudo isso é necessário. O problema é quando isso se torna a prioridade número 1. Ou seja, quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, e às vezes isso se torna nosso Deus. Pode ser o trabalho, pode ser um filho, pode ser uma obra, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa que nós colocarmos acima de Deus, se torna um Deus. Inclusive eu mesmo. Quando eu coloco os meus interesses acima de Deus, as minhas prioridades acima de Deus, eu mesmo me torno meu Deus. Então, queridos, essa parábola das 10 virgens, Jesus vem chamar a atenção, porque toda parábola é uma história, toda história tem um fundo, tem um objetivo, tem uma moral da história. E nessa moral da história da parábola das 10 virgens, ele está falando: olha, haviam 10 virgens. Essas 10 virgens não representam a igreja, são 10 damas de honra, amigos do noivo, ou amigas do noivo, queriam ajudar a preparar o banquete, ajudar a preparar a noiva, porque a noiva é a igreja, é uma só. Essas 10 virgens, elas sabiam que o noivo ia chegar, só que, como diz também, o noivo demorou.
Assim como muitos estão dizendo hoje, Jesus não vai voltar. Comam, vendam, compram, façam tudo, porque Ele vai demorar ainda. Mas Jesus falou, o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Então vigie, cuide, fique atento. É isso que Jesus está falando nessa parábola. É sobre a vigilância que nós temos que ter. E além da vigilância, além do cuidado, além da atenção aos sinais, essa palavra também está dizendo, olha, vocês precisam ser prudentes. Vocês precisam ser sábios. Vocês precisam ter óleo na sua candeia. Ou seja, essa prudência significa uma sabedoria de tal forma que sabe que cada atitude vai ter uma consequência. Essa prudência é uma sabedoria de compreender que todas as nossas ações têm uma reação. É uma lei natural e também espiritual. Então Jesus está dizendo, olha, mantenham a prudência, mantenham a sabedoria. Mas junto com a prudência, ou seja, junto com a sabedoria, tenham também azeite, óleo. Esse óleo, ele representa e tipifica a pessoa do Espírito Santo. Esse óleo é um óleo combustível, porque essas tochas eram uma madeira, um cabo de madeira. Na ponta dela tinha um pano embebido de óleo. A cada 15 minutos, mais ou menos, tinha que repor esse óleo para manter aceso essa tocha, essa candeia. O que Jesus está dizendo? Olha, se você quer me seguir, se você quer me acompanhar, se você quiser chegar até o casamento, até as bodas, você precisa manter essa tocha acesa. Por que vai acontecer? A cidade, no tempo de Jesus, não tinha luz elétrica, eram escuras. Então elas precisavam, as pessoas que iam caminhar por essa cidade precisavam ter uma luz. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Jesus diz, vós sois luzes também. E a luz de você tem que brilhar. E a única forma que eu tenho de brilhar, porque eu não tenho luz própria, a minha fonte de luz é o Senhor. E a única forma de eu manter o Senhor brilhando em mim é quando o Espírito Santo toma conta dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha vontade. A única forma é eu me enchendo da palavra de Deus, porque a palavra e o Espírito é um só. E quando eu me encho da palavra, me encho do Espírito, eu começo a obedecer, eu começo a viver, eu começo a produzir frutos. Sabe o que eu entendo? A nossa vida ela é uma maratona. Não é uma prova de rapidez de 100 metros rasos. É uma prova que exige resistência. É uma prova que exige constância. É uma prova que somente aquele que perseverar até o fim, esse vai chegar e esse vai ser vencedor. O Senhor Jesus nos vê como mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas tem momentos em que nós caímos. E a Bíblia diz que o caído é do homem, mas o levantar é de Deus. Há momentos que nós cansamos, há momentos que dá cãibra, há momentos que nós precisamos renovar as nossas forças. E o Senhor Jesus diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, quando nós constantemente somos renovados a uma restauração espiritual, emocional, física dentro de nós, aí nós continuamos a marchar, aí nós continuamos a correr. Precisamos desesperadamente de tempo em tempo restaurar a nossa fé, de tempo em tempo restaurar a visão que estamos indo para o alvo que é Jesus. A nossa mente, ela não pode ficar focada nas coisas materiais, embora que elas sejam necessárias e importantes, mas o nosso alvo principal é a nossa salvação. Nós perdemos
grande parte do nosso tempo pensando nessa terra, pensando nas coisas da terra, enquanto que as coisas da terra são finitas e elas vão passar. Mas a palavra de Deus diz que as minhas palavras não passarão. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O mundo espiritual é muito mais real que esse mundo. A eternidade é uma realidade. E se nós não compreendermos, não entendermos, nós corremos o risco de se envolver tanto e gastar tanta energia nas coisas da terra, que se esquecemos da realidade dos céus, da salvação. A palavra de Deus diz que um amigo do noivo, nós podemos até pensar e interpretar como o Espírito Santo, ele diz assim: ó, aí vem o noivo. Ou seja, ele está alertando, ele está gritando, ele está bradando, dizendo: Jesus vem, eis aí o noivo. Porque as 10 virgens, virgindade aqui fala sobre limpeza, pureza, ou seja, eram pessoas que estavam da igreja, eram as pessoas que são crentes, eram as pessoas que ouviam a palavra de Deus, mas todas elas estavam dormindo. O que eu compreendo hoje é que a igreja está dormindo, e a igreja precisa se sacudir, a igreja precisa se acordar espiritualmente para essa realidade que Jesus está voltando. E se eu não me acordar dessa realidade, eu posso ficar aqui nessa terra quando o Senhor voltar, ou chegar até os céus, e as minhas memórias passarão nos céus como se fosse um filme, e ali não haverá desculpa nenhuma, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, inclusive os nossos pensamentos e motivação, serão julgados nesse grande dia, que é o dia do julgamento de Deus. Então, queridos, o noivo está vindo. O Espírito Santo, que é o amigo do noivo, ele gritou e grita todos os dias. O noivo vem, te acorda, te levanta, vigia, pratica aquilo que tu já aprendeu. 5 apenas, ou seja, metade dessas damas de honra, elas tinham azeite suficiente, ou seja, elas eram prevenidas, prudentes, sábias. Além do óleo da própria tocha, elas tinham um suprimento reserva suficiente para a demora do noivo. O que eu vejo hoje são pessoas muitas vezes que vêm para a igreja apenas com a tocha, e o óleo suficiente somente na tocha, não tem mais uma reserva, e quando tem a reserva está seca. Mateus 22, 29 diz: errais, porque não conheceis as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas estão errando, estão pecando, porque estão envolvidas com as coisas da terra, e se esquecem das coisas dos céus, se esquecem da intimidade com Deus, se esquecem que o melhor ainda está por vir. Mas só chegaremos nesse melhor se mantermos a vigilância, se mantermos o óleo aceso nas nossas candeias, se mantermos a prudência de buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Depois, Jesus ainda ele vai mais longe, e ele começa a falar agora no capítulo 25 ainda, no versículo 14 em diante, sobre a parábola dos talentos. Um talento era uma medida de uma moeda muito valiosa, era equivalente a 6.000 denários, e um denário era uma moeda que valia um dia de serviço. Ou seja, era uma moeda de aproximadamente, que valia 20 anos de trabalho de um servidor diarista. Se fosse hoje, seria aproximadamente 240 mil reais. Era uma grande fortuna.
Então Jesus está dizendo: olha, um homem, um patrão, um senhor, ele foi viajar, mas antes de viajar ele estava falando de si próprio, porque ele sabia que ele ia subir. Ele confiou aos seus servos, aos discípulos, à igreja, a mim e a você, talentos, coisas preciosas, inteligência, sabedoria, prudência, recurso financeiro, família, trabalho, dons. Ele confiou talentos para os seus servos. A um ele deu 1, ao outro deu 2, ao outro deu 5. O que deu 1, ele pegou e enterrou o talento. Ao que deu 2, ele multiplicou e ficou 4. Ao que deu 5, ele multiplicou e ficou em 10. O que isso está dizendo? Eu confiei a você coisas preciosas, coisas espirituais, para que você multiplique, para que você dê resultados, para que você dê frutos. E essa parábola está dizendo: o que você está fazendo com as coisas que eu te dei, com esses talentos, com esses dons? Você está envolvido só com as tuas coisas, com os teus interesses? Ou você está multiplicando isso? Você está tendo resultados e desenvolvendo frutos para a minha honra e para a minha glória? Sabe o que eu aprendo? Deus, Ele se importa assim com resultados. Deus não quer ver ninguém sentado só no banco. Deus quer ver frutos dignos da vida eterna. E esses frutos, esses resultados, um dia eles serão provados lá no céu. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 a 15, diz que as nossas obras, 1 Coríntios 3, 11 a 15, diz que as nossas obras serão provadas pelo fogo, ou seja, pelo Espírito, que é mais uma forma simbólica de expressar o Espírito Santo. Então o próprio Espírito, ele vai julgar as nossas ações. A palavra de Deus diz que todas as nossas palavras serão julgadas perante Deus. Então as nossas palavras, as nossas obras, inclusive a motivação do nosso coração, serão julgadas nesse dia. E a Bíblia diz que essas obras que foram de ouro, de prata e de pedra preciosa, elas passarão pelo fogo e terão uma recompensa. Pastor, o que significa isso? Que todas as obras que forem para a glória de Deus passarão. Mas aquelas obras que foram apenas humanas, para eu ser exaltado, para eu ser visto, essas não passarão e não contarão para eu receber o meu galardão, a minha recompensa. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que seja para a glória de Deus. Se na parábola das 10 virgens fala sobre a vigilância, fala sobre a necessidade de eu ser sábio, ou seja, prudente, da necessidade do Espírito Santo, da unção do Espírito, a parábola dos talentos está falando sobre a necessidade da fidelidade e a necessidade de eu produzir resultados, de eu produzir frutos, porque essas obras que eu fizer aqui na terra, no meu corpo, essas serão analisadas, julgadas e aprovadas ou não perante o Senhor através do Espírito. Então, por que nós trabalhamos na igreja? Por que nós fizemos o bem? Por que nós evangelizamos, ou seja, levamos as boas novas para as pessoas? Não é para o bem do pastor, ou para ver apenas a igreja cheia e se vangloriar. A gente faz isso
porque Ele nos amou primeiro. A gente faz isso porque estávamos destinados ao inferno. A gente faz isso porque sem Deus, sem Jesus, nós não somos nada. Nós merecíamos o inferno, sofrer o resto da vida no inferno. João 3,16 diz: porque Ele nos amou. É por causa do amor de Deus. É pela graça que sois salvos. Efésios 2,8. Mediante a fé. É pela graça que sois salvos mediante a fé. Queridos, um dia eu e você, todos nós, vamos estar reunidos no grande julgamento do trono branco, e ali não teremos desculpas. Ainda em 25 fala sobre o julgamento das nações, no versículo 31 em diante, e aqui ele diz: versículo 31: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessidade de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém? Em outra tradução fala: tudo que vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim me fizeram. Sabe o que eu aprendo, queridos? Constantemente Deus, Ele está nos observando, e Deus vê tudo, Deus sabe todas as coisas. Às vezes passam na nossa vida pessoas que elas deixam um sinal, um pedido de socorro, e às vezes nós até vemos, sentimos, mas nós não queremos nos meter, nós não queremos falar. Não é somente quando tu vê um mendigo te pedindo uma roupa, uma comida ou bebida. Também é dessa forma. Mas quando nós sabemos que podemos ajudar e não fizemos, porque a palavra de Deus diz em Tiago 4,17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Ou seja, há um pecado que é o pecado da omissão, e esse pecado da omissão também será julgado nos céus. Ou seja, nós estamos vendo que tem pessoas que estão desesperadas, angustiadas, sofrendo, e nós temos a resposta. Nós temos o remédio para a cura da sua alma,
para a cura do seu espírito, para a cura do seu corpo, porque muitas doenças são doenças psicossomáticas, e nós não queremos se envolver, nós nos omitimos, nós deixamos. Mas pastor, tem gente que não quer saber de nada. Eu compreendo, eu entendo isso. A Bíblia diz que nós não podemos jogar pérolas aos porcos. Também compreendo isso. Mas nós não podemos nos omitir em fazer algo para o bem. Mas pastor, eu não sei o que eu vou fazer. Ora, intercede. Quando nós dobramos nosso joelho, há um poder enorme, que o diabo se assusta e o inferno treme. É o poder da oração, é o poder da intercessão, é o poder do joelho dobrado, clamando e se colocando junto da pessoa e pedindo a misericórdia de Deus. Isso você pode fazer, mesmo que a pessoa não queira. A oração, ela faz milagres. É um poder na oração. Então, queridos, que eu aprendo hoje, Deus, Ele quer mudar a nossa história, mas para isso nós temos que ser realmente convertidos. Para isso tem que haver uma entrega genuína e real de todo o nosso ser. Para isso nós temos que precisar estar vigilante, porque o Senhor vai voltar e vai levar a sua noiva, a sua igreja que estiver preparada, vigilante, que for sábia, prudente e cheia do Espírito Santo e fiel. Amém? Se assim nós formos, aí nós podemos dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Se assim for, haverá um desejo intenso, real em nosso coração pela vinda do Senhor. Se assim for real, eu vou começar a orar por aquelas pessoas que estão dormindo. Elas conhecem a Jesus, já ouviram falar de Jesus, mas não estão na igreja. Qual é o seu destino? Eu choro por elas, ou tanto faz? Eu preciso ter um comprometimento com Deus e com a sua palavra, com a verdade. Eu preciso exercer a minha autoridade como sacerdote, chefe da minha casa, porque a primeira coisa que tem que ser salva é o meu lar, é a minha família, é a minha casa, que é a célula principal. E por isso eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso buscar mais a Deus. Se assim for, o Senhor pode voltar a qualquer momento. Eu estou preparado para subir, e junto comigo a minha família. Amém? Fique em pé nesse momento. Deus precisa ser glorificado. O Senhor, Ele é glorificado quando nós realmente nos comprometemos com Ele. O Senhor é glorificado quando nós fizemos um pacto, uma aliança com Deus. O Senhor é glorificado, essa unção, Ele começa a nos encher e produzir vida e vida com abundância, quando nós nos enchemos da sua palavra, enchemos do seu poder. O Senhor é glorificado quando nós somos um instrumento vivo de Deus. O Senhor é glorificado quando há poder em nossas palavras. O Senhor é glorificado quando nós vivemos uma vida plena na sua presença. O Senhor é glorificado quando nós o desejamos mais do que tudo na vida, porque tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. E
e sem Ele nós não somos nada. Espírito Santo de Deus, Tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja, Senhor, a agir, a operar de uma forma sobrenatural aquilo que o homem não tem condições de fazer, mas que o Senhor opere. Que o Senhor, de uma forma extraordinária, esteja a atingir o coração, esteja a atingir a mente e provoque as mudanças necessárias para o teu povo. Opera, Senhor, traz a cura do corpo, traz a cura da alma e principalmente traz a cura do espírito. Acende o teu fogo, Senhor. Acende, Pai amado, o teu fogo do teu Espírito Santo. Opera o teu sobrenatural. E que essa chama esteja tão clara e tão forte que pessoas que estão na escuridão vão ser atraídas por essa luz que é Jesus. E quando forem atraídas, serão salvas e convidadas também para o banquete de casamento que vai acontecer em pouco tempo nos ares com o Senhor. Senhor amado, nós colocamos tudo em Tuas santas e benditas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor.